Pois é, e o técnico Abel Ferreira do Palmeiras era citado como exemplo pela direção do Flamengo. O plano era ter um treinador por muitos anos, né, mantido aí no comando do Flamengo, Alicia, mas não deu muito certo, né? Boa tarde para você. Vamos ver, aliás. Boa tarde, Diego. Oi? Vamos ver o que Abel falou, né? O que Abel falou sobre o Felipe Luiz, a gente tem esse momento. Aí te passo. Desculpa, Alicia. Vamos ver. Olha, é isso mesmo. O Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais. Não temos que pensar todos os mesmos. Eu falo muito nos dirigentes, vocês já me ouviram falar tanta coisa ao longo dos 5 anos. Eu não posso resumir tudo aquilo que eu já falei sobre aquilo que está bem feito, sobre aquilo que se pode melhorar, sobre aquilo que se pode inovar. Mas há uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Eu não posso ver quer dizer, eu porque ganhei 2 Libertadores sou o melhor do mundo e porque fiquei 2 vezes em segundo ou não ganhei nenhum título sou o pior do mundo. Será que é assim que as coisas funcionam? Nós queremos transformar o futebol numa ciência, que é porque eu gasto mais, porque eu invisto mais, eu vou ganhar. A magia do futebol e a paixão do futebol é exatamente essa, é a incerteza. Alicia Klein, a Leila também deu uma cutucadinha assim, né, nas redes sociais. Ela disse que na academia do Palmeiras os profissionais têm tranquilidade para trabalhar. Alicia, boa tarde, agora sim. Boa tarde para você, Diego, Mili, todas as pessoas na nossa audiência. Olha, tem muita coisa que o BAP poderia aprender com a Leila. A gente faz muitas críticas aqui a ela também quando é necessário, mas ela é uma pessoa que tem tolerância ao desconforto. O BAP tem a tolerância ao desconforto de uma criança de 3 anos, né, passando por uma fase difícil. Ele não aparece nos momentos difíceis, isso é importante dizer, e tem sido, nas suas atitudes, muito covarde. Foi covarde com a Renata Mendonça, como disse a Mili, né? Nunca fez o que ele fez com ela, com jornalistas homens, e está sendo covarde agora, porque parte do problema do Flamengo no início do ano foi um erro de planejamento da diretoria, pelo qual ele nunca assumiu a responsabilidade. Em vez de aparecer, bater no peito e dizer eu sou o presidente do Real Madrid das Américas e vou proteger o meu elenco, ele foi para a Europa provar vinhos e, né, aprender como transformar o Flamengo num clube europeu, enquanto o time estava aqui apanhando. E aí, no momento em que ele decide, depois de 2 meses, que o treinador, que tem 11 títulos por esse clube, que quase foi campeão do mundo no dia 17 de dezembro, e cujo contrato foi renovado no dia 29 de dezembro até o final de 2027, quando ele decide que esse cara não presta mais, que esse cara é um trem errado, cadê ele? Em que momento ele apareceu para se justificar? Ele mandou o José Boto, diretor de futebol, demitir o Felipe Luiz depois da vitória de 8-0 sobre o Madureira, numa conversa que durou 1 minuto, ainda no estádio, quando todos os jogadores já tinham ido embora. Olha como este homem está tratando um dos maiores ídolos da história deste clube. Felipe Luiz, como treinador, tem o mesmo número de títulos de Jorge Jesus, que tem esse lugar, né, no imaginário flamenguista como um dos maiores treinadores de todos os tempos. Tem 5 títulos como treinador, 6 títulos como jogador e é tratado como se fosse um Zé Ninguém, demitido numa conversa de 1 minuto depois de dar a entrevista coletiva. Então fizeram ele passar pela entrevista coletiva, onde ele inclusive falou que ele sabia como era o Flamengo antes dele chegar, então deixaram ele passar por esse constrangimento para depois demiti-lo sem que ele pudesse sequer falar com os jogadores. Então é assim que o BAP age. O BAP é covarde e só aparece na boa, não tem a coragem de enfrentar a torcida, a imprensa e fazer tudo isso com respeito, mantendo um planejamento, né? Decidiu que o trem era errado, poxa vida, então vamos descer, né, gente? O que se importa? Planejamento, pessoas, dinheiro, nada disso importa. Eu vou ali e vou comprar um brinquedo novo e não preciso lidar com as minhas frustrações. É um pouco assim que o BAP gerencia o Flamengo. O Flamengo vai continuar tendo sucesso porque tem muito dinheiro e tem um elenco fabuloso. Então o BAP não vai conseguir quebrar o Flamengo,
mas ele certamente vai deixar muitas cicatrizes pelo seu comportamento covarde. Verdade. O Flamengo já tem substituto, vai ser o Leonardo Jardim, já conversava com a direção do Flamengo. Agora o anúncio do português é questão de tempo, Mili Lacombe. Então, o modelo Abel Ferreira era referência, mas ficou do modelo só a mesma nacionalidade, né? Vai ser um português agora no comando do Flamengo. E tem uma outra coisa aí, né? Porque uma das notícias dizem que o BAP ficou chateado, teria ficado chateado porque o Filipe Luís estaria negociando com o grupo Chelsea. Bom, se foi isso, o BAP não faria a mesma coisa, né, gente? Negociar com um treinador antes de fechar com outro, porque é evidente que ele estava negociando com o Jardim. É tudo muito, parece tudo muito feio, né? É tudo muito vulgar. Eu acho que essa palavra cabe bem. É tudo muito vulgar, né? Às vezes, o poder, o contexto de poder, ele é muito vulgar. E uso às vezes porque talvez haja exceções, porque se eu queria mesmo era dizer sempre. O contexto de poder é muito vulgar. O Leonardo Jardim fez um bom trabalho no Cruzeiro, também disse que só ficaria no Cruzeiro. Gente, o que são palavras, né? Groucho Marx, o comediante estadunidense, dizia: esses são os meus princípios, mas se você não gostou, eu tenho outros. Então, esse daí, o Jardim jurou que só trabalharia no Cruzeiro, no Brasil. Mas, puxa vida, agora pintou essa oportunidade de ir para o Flamengo, vamos lá. Parece ser um bom treinador, né? Fez um bom trabalho no Cruzeiro. O Flamengo é um grande elenco. Mas o futebol é muito mais do que isso. O elenco do Flamengo está bem chateado, a Arrascaeta está chateado, o Bruno Henrique está chateado. E quando eu digo chateado, assim, eles entendem, eles parecem entender que houve ali uma traição, né? Como você reage a isso? Eu não sei. O tempo dirá. O tempo dirá. E a seguir falaremos que há 100 dias da Copa do Mundo, o Brasil perdeu o atacante Rodrigo com grave lesão no joelho direito. A gente conta mais daqui a pouquinho. Até já. Alicia, será que com o novo treinador, com o Jardim, o Flamengo perde um pouco da identidade? Olha, Diego, pode ganhar uma nova identidade, o que não é necessariamente ruim, né? Pela qualidade do trabalho que o Leonardo Jardim apresentou no Cruzeiro o ano passado, levando a equipe até o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil, com esse elenco na mão, esse elenco do Flamengo, que é superior, né, e mais robusto que o elenco do Cruzeiro, é muito possível que dê certo. O que acaba no Flamengo, se é que um dia existiu, é justamente essa paz para trabalhar. Porque os jogadores estão olhando para um cara que um dia foi um deles e dizendo, bom, se a diretoria trata assim um cara que venceu tudo que esse cara venceu, quem sou eu na fila do pão? Né? Que tranquilidade tenho eu para trabalhar se ao Filipe Luís não foi dada nem sequer a cortesia de uma demissão decente. Então, é muito mais, para mim, tem a ver com o clima, mas eu não tenho dúvidas que o Leonardo Jardim tem capacidade de transformar esse time num time vencedor também. Mas fica essa observação, né? Como a lealdade no futebol, ela é curta, né, gente? A memória da lealdade no Brasil é curtíssima. John Kennedy nunca ia jogar em outro time que não fosse no Fluminense, tá no Palmeiras. Aliás, John Arias, desculpa. O Leonardo Jardim deu uma entrevista e nessa entrevista falou 4 vezes que jamais treinaria um outro time no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Tá lá, rapidamente, 2 minutos depois da demissão do Filipe Luís, assinado com o Flamengo. Então são todas, né, coisas que fazem a gente refletir sobre o futebol e talvez dar mais valor ao que acontece no Palmeiras, apesar de o time ter passado por altos e baixos, mas justamente por isso ter essa tolerância, né? A tolerância de suportar o baixo, porque o alto uma hora volta se você constrói um trabalho longevo, mas não vai ser tudo rosas o tempo inteiro. Menos o blazer ou a camisa da Alicia Klein, que é rosa. Acho que a da Mili é algo parecido com rosa também. Estamos aqui com mesma paleta. Mesma paleta. Ô Mili, o Flamengo continua favorito a títulos em 2026? Em tese, sim, né? A gente não pode tirar o Flamengo, esse favoritismo do Flamengo, por causa do elenco que tem. Mas eu não sei, tem alguma coisa ali dentro que não tá legal. E a gente, assim, se aquele PSG de Messi, Mbappé e Neymar, que nunca ganhou nada, a não ser o campeonato francês, que o Mirassol também ganharia, não ensinou nada pra gente, então é isso que fica, né? Um elenco só não faz verão.